Muito se tem falado sobre o mercado de criptoativos e NFT Games, e todos nós sabemos que esse mercado anda passando por momentos difíceis. Mas a pergunta que não quer calar, mas afinal, ainda dá para ganhar criptomoedas jogando? Olá, eu sou o Vitor e seja bem-vindo ao Acesso Cripto, o seu portal da Web3. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre ganhar criptomoedas jogando. Antes de mais nada, se você tem acesso à internet, você já ouviu falar a palavra NFT. NFT foi a palavra que foi eleita a palavra do ano no ano de 2021. NFT, antes da gente entender sobre como ganhar cripto jogando, se ainda dá para ganhar cripto jogando, a gente tem que entender esse conceito do que é um NFT afinal. Um NFT, ou um token não fungível, por assim dizer, ele é diferente de algo fungível, né? Quando a gente fala de algo fungível, a gente está se referindo a coisas que a gente consegue transacionar facilmente. Por exemplo, se eu tenho uma nota de R$5 e quero trocar por outra nota de R$5, eu consigo fazer isso facilmente, né? Porque as duas possuem o mesmo valor de mercado, o mesmo valor agregado. Então, basicamente, algo fungível é aquilo que eu consigo trocar por outra coisa que possui o mesmo valor, né? Já um NFT, ele é algo não fungível, é algo mais comparado a uma obra de arte, mais comparado a uma Mona Lisa da vida. Agora que entendemos o conceito básico do que é um NFT, a gente tem que entender como que os NFTs estão englobados dentro dos jogos, né? Um NFT, quando ele está englobado dentro de um jogo, ele está referenciado nos personagens. Os personagens podem ser um NFT, os equipamentos, armaduras, armas, tudo que está englobado dentro daquele jogo pode ser considerado um NFT de certa forma. Nesse ponto é muito importante ressaltar que esse NFT tem algo muito importante, algo muito legal, porque o NFT ele é algo que vai ficar dentro da carteira criptografada da pessoa, ou seja, é algo único e seu, exclusivamente seu. Então, por exemplo, eu estou jogando um jogo e se por um acaso eu for banido daquele jogo e eu possuo NFTs daquele jogo, esses NFTs ainda se mantêm na minha carteira, então eles continuam sendo meus, né? Então é algo muito interessante em relação aos NFTs. Sabendo agora como que os NFTs estão englobados nos jogos, a gente também tem que entender um conceito que é sobre Play to Earn. O que seria o Play to Earn? O próprio nome já diz, jogue para ganhar. As empresas têm criado diversos jogos, né, com o intuito de incentivar as pessoas a estarem jogando e que elas sejam recompensadas em criptomoedas ou em NFTs pela sua dedicação naquele jogo. Alguns dos principais jogos Play to Earn que a gente trouxe aqui para vocês são esses que eu vou listar agora para vocês. O primeiro jogo NFT que eu trouxe aqui para vocês é o Axie Infinity. O Axie Infinity é um jogo de cartas, né, que consiste na batalha de Axies. Então, basicamente, você precisa adquirir 3 Axies para enfrentar oponentes em batalhas 3 contra 3. Esse jogo é bastante interessante. O vencedor dessa batalha ele ganha tokens nativos ou criptomoedas, né, nativas do jogo, que são o SLP. E essas moedas podem ser convertidas, né, em dinheiro real ou dólar, da forma que você preferir, em alguma exchange. Dependendo do ranking que você avançar no jogo, você também consegue estar ganhando o token de governança, que é um token que está mais valorizado de certa forma, que é o AXS. O segundo jogo que eu trouxe para vocês é o Tetan Arena. O Tetan Arena é um jogo de Battle Royale que já tem mais de 5 milhões de jogadores. E a parte mais interessante desse jogo é que eles trouxeram uma pegada um pouco diferente dos outros Play to Earns, numa parada mais free to play, onde a pessoa não precisa de um investimento inicial para estar jogando o jogo. O Tetan ele fornece para os seus jogadores personagens gratuitos que eles podem estar jogando, ou seja, você tem um NFT gratuito que você pode estar jogando e conseguindo tokens, né? O token do Tetan, que é o THC, e está trocando esse token por dinheiro real. E o terceiro e último jogo que eu trouxe para vocês é o The Sandbox, ou melhor, a Caixa de Areia. O The Sandbox é um jogo que eu sou particularmente apaixonado por ele, porque ele traz uma pegada muito diferente do que a gente está esperando, né? É uma pegada de metaverso, onde os jogadores eles têm autonomia para fazer basicamente tudo o que você quiser. No The Sandbox, você consegue, dentro do metaverso, criar jogos nas plataformas do The Sandbox. Você consegue criar jogos e jogar esses jogos em 3D, jogos muito bacanas que você pode criar e desenvolver dentro da plataforma.
Além disso, o The Sandbox traz diversas funcionalidades, onde você também pode criar NFTs e vender esses NFTs no marketplace do The Sandbox. Então o The Sandbox abre um leque muito grande de oportunidades para os jogadores. Lembrando, pessoal, que nenhum desses jogos citados é uma dica de investimento da Acesso Cripto, tá bom? Agora vamos ao que interessa. Afinal, ainda dá para ganhar cripto jogando? Bom, galera, a resposta para essa pergunta é sim, ainda dá para ganhar cripto jogando, mas tem um pequeno detalhe, tá? No ano de 2021 a gente teve um boom muito grande com os jogos NFTs e a galera foi produzindo jogos, a comunidade foi crescendo cada vez mais e mais. Um ponto importante a se ressaltar é que hoje em dia a gente não consegue ter ganhos, exorbitantes como a gente tinha antigamente. No ano de 2021, por exemplo, se você investisse ali uma certa quantidade de dinheiro num jogo, você conseguiria multiplicar seu capital 2, 3, 4, até 10 vezes o capital que você investiu. Só que hoje em dia isso é muito diferente do que a gente tem. Por se tratar do mercado de NFTs e envolver criptomoedas, é um mercado muito volátil, um mercado muito instável. Então é um mercado muito complexo de você falar assim, investir todo o meu dinheiro aqui pode me dar retorno? Pode, mas da mesma forma eu também posso perder esse dinheiro. Então é um investimento de risco, por assim dizer. E os NFTs, passaram por momentos muito bons em 2021 e agora a gente está passando por momentos muito difíceis no ano de 2022 e isso tem sido muito complicado na sua grande maioria. Atualmente todo o mercado de criptomoedas está em baixa. Bitcoin, o Ethereum, entre outras criptomoedas estão numa baixa muito rigorosa e muito pesada. E isso tem complicado diversos investimentos que as pessoas têm feito, tem afastado investidores, porque as pessoas às vezes têm medo e receio. Geralmente as pessoas não têm estômago para, por exemplo, investir o seu dinheiro ali no Bitcoin, no Ethereum, em algum projeto que ela acredita e ver aquele dinheiro estar desvalorizando, Quando a pessoa vê esse dinheiro sendo desvalorizado, a pessoa geralmente entra naquilo que a gente chama de efeito manada, Que as pessoas começam a vender loucamente aquilo como se fosse o fim. Um ponto muito importante sobre investimentos em NFT games e criptomoedas é a diversificação desse investimento. Então, se você ainda quer ganhar cripto jogando, é importante que você diversifique seu investimento. Por exemplo, se você diversifica o seu investimento, quando você, de certa forma, tem um investimento em um determinado jogo e tem outro jogo, a probabilidade de os dois jogos caírem ao mesmo tempo, sofrerem uma baixa, é menor do que a de um jogo apenas. De certa forma, vamos supor aqui, por exemplo, eu investi em Axie e investi em Tetan. Se, por exemplo, o Tetan está em baixa, provavelmente o Axie não vai estar em baixa. Pode acontecer dos dois estarem em baixa? Pode, mas com a diversificação de investimento eu estou diluindo o meu risco, entendeu? Porque, por exemplo, se meu Axie está subindo e meu Tetan está baixando, o meu dinheiro está equiparado ali de certa forma. Agora, se eu invisto, por exemplo, só em Tetan e o Tetan está caindo, infelizmente, eu vou estar ali tendo o meu dinheiro desvalorizado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma informação sobre a Web3 e outra coisa, deixe aí nos comentários para mim qual o seu NFT game favorito. No mais, esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado por ter assistido e até a próxima!